Bem-vindos ao curso sobre o diagnóstico de autismo. Eu sou a Ana Carolina Praça, psicóloga, e vou guiar vocês ao longo dessas aulas. Esse curso existe na versão presencial já há alguns anos e ele era focado, na verdade, nos instrumentos de rastreio para o diagnóstico. Pensando numa versão online, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e atendendo pedidos de muitas pessoas de fora do Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, eu resolvi criar essa versão online, tentando manter a parte prática, que é um grande diferencial e que é uma parte importantíssima para a questão da fixação do aprendizado, do que a gente vai ver a partir de agora, e também incluir módulos novos, como esse agora, que está bem mais explicado sobre o histórico do conceito de autismo, e o módulo mais lá para o final, que é sobre o diagnóstico tardio. Porque quando a gente falava dos instrumentos de rastreio, a gente acabava ficando presos num determinado público, uma determinada faixa etária, que era atendida por esses instrumentos, que na sua maioria chega aos 24 meses, 30 meses de idade. E na nossa prática, aqui no Brasil principalmente, isso não é muito a nossa realidade. Apesar da importância do diagnóstico precoce, a gente acaba vendo que as crianças chegam para avaliação muito depois dessa idade aí de uns 30 meses, né? Até 48 meses, enfim. Acabam chegando com uns 4, 5 anos de idade. Eu, particularmente, atendo muitos casos de adultos, né, que suspeitam que tenham autismo. Enfim, então, ao longo do curso, a gente vai poder conversar sobre tudo isso de uma forma mais detalhada e aprofundada. Nessa aula, a gente vai falar, então, sobre o histórico do conceito de autismo. Vamos lá? Então, o termo autismo, se a gente for pensar na palavra, na análise da palavra, ele tem origem grega e significa por si mesmo, em si mesmo. É um termo usado dentro da psiquiatria para denominar, então, os comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, voltados para o próprio indivíduo. O autismo não é uma doença, e sim uma síndrome. Isto é, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas associados a processos mórbidos e doentios que juntos constituem um quadro diagnóstico. O autismo deve ser considerado como uma síndrome comportamental que engloba comprometimento nas áreas relacionadas à comunicação verbal ou não verbal, na interpessoalidade, em ações simbólicas, no comportamento geral e no distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico. A incidência estimada é de 1% da população infanto-juvenil mundial. Vamos frisar aqui então que a gente está falando de crianças e jovens. Aqui a gente não está incluindo o caso dos adultos diagnosticados tardiamente. E atinge 4 meninos para cada menina. A pesquisa mais recente dos Estados Unidos fala da proporção de 1 a cada 40 nascimentos com diagnóstico de autismo. Aqui no Brasil, a gente não tem um dado atualizado sobre a incidência. E isso, ao longo aqui das aulas do curso, vocês vão me ouvir falar um pouquinho, porque infelizmente no nosso país as informações chegam tardiamente e um pouco defasadas, e a gente não tem um grande volume da produção desses dados. Mas a gente consegue trabalhar através das estimativas e das informações vindas de fora. Então, a gente vai falar a seguir de um breve histórico a respeito do autismo. Os estudos e as pesquisas
que falam a respeito disso ao longo dos séculos. A gente tem a sensação do autismo ser algo tão recente, mas Uta Fritz descreveu uma lenda do século XII, veja, na Idade Média, que já citava algo semelhante, não com o nome autismo, não usava esse termo, mas a descrição da lenda referia-se a comportamentos parecidos com o que hoje a gente chama de autismo. Na Rússia, também tem registros bem antigos sobre o que eles chamavam de tolos abençoados. Como eu falei, não são descrições do autismo, mas eram comportamentos que lembravam o que hoje a gente conhece e chama de autismo. Também tem uma passagem histórica sobre as crianças selvagens, que podem ser comparadas às nossas crianças com o autismo de hoje. E Treffer lembra que antes o autismo era visto como retardo mental. E esse autor, Treffer, esse estudioso, ele cita os estudos de Down de 1887 com crianças com comportamentos típicos repetitivos e obsessivos, que remetem às nossas crianças de hoje com autismo, mas que na época desse estudo de 1887 estavam vinculados a um conceito de retardo mental. Esse estudo de Down é o que foi aprimorado ao longo de alguns anos e foi ele que batizou a síndrome de Down. Por isso a síndrome de Down tem esse nome e tem um início aí de pesquisa que tem esse conceito de retardo mental que nos faz lembrar um pouco as crianças com autismo de hoje. Mas o termo autismo foi usado então pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Bleuler em 1911, que buscava descrever a fuga da realidade e o retraimento interior dos pacientes com esquizofrenia. Eles sofriam a ausência da realidade, pois penetravam em seu mundo particular, ignorando seu redor. Entendemos então que a palavra autista referia-se a um sintoma e não a uma síndrome. Então, aqui, Bleuler, ele usava o termo autista para descrever um sintoma, um comportamento, algo observado nos quadros de esquizofrenia. Em 1933, Potter, inspirado lá em Bleuler, falava da esquizofrenia infantil como alterações no comportamento, falta de conexão emocional e ausência do instinto de integração com o ambiente. Então, a gente vai vendo que ele descreve comportamentos, sinais parecidos com o que hoje a gente encontra na descrição do autismo, mas nessa época ele nomeou como esquizofrenia infantil. Em período próximo, Freud também usava o termo para se referir às pessoas nas quais a satisfação dos instintos independeria parcial ou totalmente de outros indivíduos, relacionando a uma deficiência no comportamento social. Leo Kanner, que é o mais conhecido quando a gente fala de histórico de autismo, da onde surgiu o autismo, geralmente os relatos, as descrições começam a partir de Kanner, que é da década de 40. Ele fez uma pesquisa com 11 crianças com comportamentos estranhos e peculiares, caracterizados por estereotipias e outros sintomas aliados a uma imensa dificuldade no estabelecimento de relações interpessoais, sendo considerados por ele como social e linguisticamente deficientes. Dentre as características observadas lá por Kanner na sua pesquisa, temos isolamento extremo desde o início da vida, apego às rotinas, preferência por objetos inanimados em detrimento das pessoas, ecolalia imediata e tardia e inversão pronominal. Ecolalia é a repetição literal do que a criança ouve. Ela pode ser imediata e tardia, isso é, a gente pode falar Joãozinho, tudo bem? E ele repetir imediatamente, Joãozinho, tudo bem? Ou pode ser a ecolalia tardia, que acontece muito em relação a personagens de desenhos animados.
A criança ouve o personagem falar alguma coisa que chama a atenção dela e ela repete aquela fala em outros momentos, em outros contextos, não necessariamente ali imediatamente ao personagem falar. Em 1943, então, Léo Kanner fez essa publicação, Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, falando da incapacidade para estabelecer relações com as pessoas, um vasto conjunto de atrasos e alterações na aquisição e no uso da linguagem e uma obsessão em manter o ambiente intacto, acompanhada da tendência a repetir uma sequência limitada de atividades ritualizadas. Essas pessoas, então, que o Kanner pesquisou e descreveu nessa publicação, não respondiam a estímulos externos, mantendo-se em um isolamento rígido e peculiar. Kanner também observou problemas sensoriais e dificuldades com o raciocínio abstrato ou simbólico, apresentando mais habilidades visuais e concretas e não verbais e conceituais. Em 1973, 30 anos após essa publicação, o autismo foi separado da esquizofrenia infantil. Porém, ele ainda estava agrupado junto das psicoses infantis. Então, apesar de todo esse estudo de Kanner, somente 30 anos depois que o autismo saiu do âmbito da esquizofrenia infantil. Porém, ainda não era um status próprio, ainda não era um diagnóstico próprio, ele era uma variação dentro das psicoses infantis. O que diferencia o autismo da esquizofrenia, e por isso ele saiu da aba da esquizofrenia, é a presença de alucinações, que na esquizofrenia, o paciente com esquizofrenia, ele vai apresentar delírios e alucinações, o que não acontece no autismo. Então, por essa diferenciação que ele se desvinculou da esquizofrenia, porém, ainda sob o chapéu ali das psicoses infantis. Voltando a Kanner, em 1949, Kanner se referiu ao mesmo quadro como uma síndrome, chamando-a de autismo infantil precoce, focando nas seguintes características: séria dificuldade de contato com as pessoas, ideia fixa em manter objetos e situações sem variá-los, fisionomia inteligente, alterações na linguagem do tipo inversão pronominal, neologismos e metáforas. Ali atrás também falava da inversão pronominal, né, quando eu falei ali da década de 40, da pesquisa de Kanner. A inversão pronominal é a criança se referir a ela própria em terceira pessoa. Né? É muito difícil a criança com autismo falar, por exemplo, eu quero água. É mais fácil ela falar, João quer água. Porque tem a ver com a questão da ecolalia também, né? Ele está repetindo o que ele ouve as pessoas falarem. Ele não está criando a frase. E aí o que eu falei, em 1973, Kanner revisou seus casos e propôs a inclusão da síndrome como parte do quadro das psicoses infantis. Então, já expliquei no slide anterior essa diferenciação. Vamos seguindo aqui ao longo do tempo, então. Asperger, ou Asperger, como algumas pessoas falam, a pronúncia aqui é o menos importante, descreveu também crianças com quadros parecidos com aqueles descritos por Kanner, inclusive deficiências sociais e a incapacidade de estabelecer interlocuções com o abstrato, porém que mantinham como características diferentes a presença da intelectualidade e uma maior capacidade de comunicação. Asperger chamou esse quadro de psicopatia autista em 1944. As características observadas, então, na pesquisa do Asperger: falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, monólogo, hiperfoco em assuntos de interesse especial e dificuldade de coordenação motora. Nessa mesma época, ali entre as décadas de 40 e 50, dentro da psicanálise, Bettelheim ele lançou aí a ideia das mães geladeira. Importante ali a anotação que está no slide que, apesar dessa ideia ter sido pensada
e divulgada amplamente nessa década de 40 e 50, o livro A Fortaleza Vazia, que fala sobre essa ideia, foi lançado apenas em 1987. Tá? Mas a ideia das mães geladeiras, na perspectiva da psicanálise, falava que o transtorno autista era uma intercorrência no desenvolvimento da criança devido ao fracasso da relação mãe e bebê. Eu acho que eu não preciso adiantar aqui, mas já vou adiantar e em alguma outra aula a gente fala um pouco disso também, que é óbvio que essa ideia do Bettelheim já foi por água abaixo. É óbvio que isso não faz o menor sentido, ok? Década de 70. Em 1976, a Lorna Wing falou da tríade com os pilares dos prejuízos relacionados aí ao autismo. Ela falou da socialização, da linguagem, verbal e não verbal, e os comportamentos repetitivos ou estereotipados. Quando a gente fala aqui de linguagem verbal e não verbal, a gente inclui também o conceito de imaginação, porque geralmente quando a gente fala de linguagem, as pessoas, os leigos, né, associam isso somente à capacidade de fala. Mas linguagem é algo muito maior do que isso. E aqui, especificamente, nos estudos e publicações da Lorna Wing, ela associou bastante a questão da imaginação. Outro ponto importante que a Lorna nos traz é que ela foi a primeira a falar sobre um espectro do autismo. Ainda não da forma que a gente conhece hoje, porém, ela já falava sobre essa variação em tons, né, em espectro. Na década de 70 ainda, em 1978, Ruther também foi um estudioso do que hoje a gente chama de autismo. Ele usou como critérios para esse quadro atrasos e desvios sociais, problemas de comunicação, comportamentos incomuns, como os movimentos estereotipados e maneirismos, e o início seria antes dos 30 meses. E a partir da década de 80, que o autismo ganha um status próprio, através dos estudos médicos, né? Depois a gente vai falar sobre os critérios diagnósticos, aí a gente vai falar bastante sobre esses termos, sobre o DSM, sobre o CID, mas é importante, essa década foi importante porque o autismo ganhou vulto. A gente viu até aqui que ele sempre, de alguma forma, foi estudado, sempre foi falado sobre essas pessoas, mesmo que antes não tivessem um nome para o comportamento que elas apresentavam. Mas aí na década de 80 que começa a se falar sobre o autismo propriamente dito. E já que a gente vai entrar nesse assunto, acho que aqui é importante a gente quebrar algumas siglas para a gente entender do que a gente está falando. DSM é como se fosse um dicionário de saúde mental, né? Ele é um documento da Sociedade Americana e ele é traduzido e reportado para vários países em suas línguas e ele é usado, ele propriamente dito, porém aqui no Brasil, por exemplo, os nossos médicos costumam usar o que seria a nossa versão, entre aspas, que é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Eles são atualizados de uma forma bem sincronizada. Eu diria até que o CID, a atualização do CID, ele é inspirada na atualização do DSM. Então, aqui no Brasil, a gente usa o CID, que está na sua 11ª versão, e o DSM está na sua 5ª versão. Mas, como eu falei, eu só queria quebrar aqui um pouco essas siglas para a gente entender um pouco do que a gente está falando, né? Quais são esses documentos. Mas depois a gente vai falar sobre os critérios diagnósticos, aí a gente vai usar mais, né, esses termos. Então, vamos lá. A partir, então, de 1980, o autismo ganhou status próprio, sendo totalmente desvinculado das psicoses infantis, e apareceu pela primeira vez no DSM em sua 3ª edição, em 1980.
Então, o DSM-3, que foi lançado em 1980, falava de autismo. E ele estava dentro da classificação de transtornos globais ou invasivos do desenvolvimento. Transtornos globais e invasivos basicamente quer dizer a mesma coisa. Aqui eu usei os dois termos ali com a barra, porque esses dois termos são vistos. E eles estão presentes no DSM-3, os dois. No primeiro lançamento do DSM-3, usava-se transtornos globais do desenvolvimento. Mas na revisão que passou, que não chegou a ser uma nova edição, porque não tinha inclusão de nenhum outro quadro novo, foi só uma revisão mesmo da literatura dele, né? O termo passou a ser transtornos invasivos do desenvolvimento, mas eles estavam se referindo à mesma coisa. E aí, a partir daquilo ali, o autismo, não o autismo em si, mas esses transtornos globais ou invasivos do desenvolvimento, eles eram descritos através da tríade sintomática, que apesar de não ser mais o que está em vigor, é o mais falado hoje em dia ainda, porque estava em vigor até o DSM-4, só foi alterado no mais recente lançamento, que é a quinta edição, e a gente vai ver já já, que já está ali do lado, dando um spoiler. Então, a tríade sintomática, que era os prejuízos na comunicação, comportamento antissocial, estereotipias e maneirismos. Mas por existirem diferentes manifestações comportamentais e vários graus de acometimento, o DSM-5, que é a versão mais recente que está em vigor, foi lançado em 2013, denominou como transtorno do espectro autista, agrupado entre os transtornos do neurodesenvolvimento. Apesar dele estar dentro de uma outra classe, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, foi só uma nova forma que o DSM-5 se organizou. Se vocês olharem as publicações, e eu vou mandar dentro dos materiais complementares para vocês, vocês vão ver que tá diferente, assim, a escrita, o agrupamento das informações estão diferentes nas duas edições, ao longo das edições, né? Mas do 4 para o 5 teve bastante modificação nesse sentido. Então, apesar de estar dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, o TEA, né, transtorno do espectro autista, já é uma classificação própria, ele já tem um código próprio. E aí atualizou para uma díade sintomática. Aquela tríade que a gente falou ali antes tornou-se uma díade, que é problemas na comunicação e interação social e os comportamentos e interesses restritos e estereotipados. Aqui, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando desde mutismo até a ecolalia, a inversão pronominal, mas a gente vai falar disso mais à frente, a gente vai aprofundar mais à frente. Assim como na próxima aula, a gente vai ter mais detalhado ao longo das publicações do DSM, como que foi mudando a conceituação do autismo, tá? Isso aqui foi só um panorama de como que foi a primeira aparição, né, com status próprio para a publicação mais recente. As causas do autismo. Bom, durante anos, a leitura psicanalítica, como eu falei lá do Bettelheim, enfatizou o papel da função materna e paterna no aparecimento do autismo. Hoje, sabe-se que o autismo não advém dessa relação. Acredita-se o comprometimento autista a alterações biológicas, hereditárias ou não. Também tivemos um estudo que culpava componentes de vacinas para a causa. Todavia, esse artigo já foi refutado por diversos outros que mostram que não, repetindo, não há relação entre vacina e autismo. Sabendo-se, então, que o autismo é uma disfunção orgânica e não um problema dos pais, atualmente o autismo é considerado uma síndrome comportamental com etiologias múltiplas, havendo participação de fatores genéticos e ambientais e curso de um distúrbio de desenvolvimento. Considera-se, então, um transtorno neurológico que se apresenta desde a infância, independente de condições sociais, econômicas ou étnicas. Assim como frisei a questão da vacina,
também quero frisar uma informação que não coloquei aqui no slide, mas que é importante. A dieta, né, a alimentação, também não causa autismo. Tem estudos, né, que falam sobre a relação do consumo de glúten e lactose em quem tem intolerância, não é em todas as crianças, que podem ocasionar inflamações cerebrais na época da poda neuronal. Então, todo mundo tem, vou resumir aqui uma aula, mas isso seria uma aula bem mais aprofundada, né? Tem épocas que o nosso desenvolvimento, né, desenvolvimento de uma forma geral, tem a questão do desenvolvimento cerebral. E o desenvolvimento cerebral envolve o que a gente chama de poda neuronal. A poda neuronal é quando a gente vai perdendo neurônios que a gente não usa, que a gente não desenvolveu aquela habilidade ou que se tornou mesmo desnecessário e vai fortalecendo a reprodução dos outros neurônios que a gente usa, que são mais úteis para a gente. Isso de uma forma bem resumida, tá, gente? Então, isso de uma forma bem resumida é a poda neuronal. E aí, tem estudos que falam que em quem tem intolerância a glúten e lactose, nessa época da poda neuronal, se houver o consumo desses alimentos, né, de alimentos que tenham glúten e lactose, pode causar uma inflamação a nível cerebral e aí prejudicar o desenvolvimento dessa poda neuronal. Pode dar uma bagunçada ali nesse processo. E isso explicaria alguns comportamentos, principalmente em determinadas épocas, que são essas épocas da poda, mas vou reforçar aqui. Tem muitos estudos, mas em relação a essa questão da dieta, a questão genética também, ainda não tem nada que bata o martelo. A única coisa que já foi realmente refutada de fato é a questão da vacina. Isso já foi refutada, né? Não tem nada, mais nenhum estudo que dê qualquer indício de que tenha relação vacina e autismo. Todo o resto, dieta, a questão genética, se tem alguma alteração a nível cerebral de fato, né, na estrutura do cérebro, isso tudo tem estudos que vão confirmar, mas depois vão ter estudos que vão negar, então ainda não temos uma unanimidade nisso, ok? Mas são estudos que estão sendo realizados. Então, há estudos que defendem desde causas psicológicas, disfunções cerebrais, alterações de neurotransmissores e fatores ambientais como definidores da doença, até os de natureza genética. Estudos modernos apontam para a origem fundamentalmente genética, porém não relacionada a um gene específico, como, por exemplo, a síndrome de Down, que a gente tem o gene específico, né, que é o 21, o cromossomo 21, que sofre a trissomia, enfim. Né? No autismo, ainda não tem nenhum estudo que relacione a um gene específico. Mas fala, sim, da interação entre um grupo de genes. Ainda que seja confirmada essa teoria, de fato, seria necessário condição ambiental suficiente para deflagrar essa predisposição. Então, aqui seria como todos os outros transtornos psíquicos, mentais, como vocês queiram chamar, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, que tem estudos também que falam de uma causa genética, porém que precisa de um start ambiental para aquilo começar a acontecer. Né? Então, vamos supor, um casal, a mãe tem esquizofrenia e o pai aparentemente saudável, né? Não tem nenhum transtorno, nada disso. A criança pode ter herdado o gene da mãe da esquizofrenia, porém pode passar a vida toda sem apresentar os sintomas e, né, o sofrimento psíquico relacionado à esquizofrenia. Então, essa pessoa passar por algum trauma, alguma situação que deu start, aí começaria a desenvolver algo que está lá na predisposição genética. Então, tem estudos que falam nesse sentido.
Também temos estudos mais recentes que falam sobre um funcionamento peculiar de determinadas áreas cerebrais, que nas pessoas com autismo teriam dificuldade de funcionar de maneira integrada e sincronizada. Ali o recentes está entre aspas, pelo que conversamos lá no início, que quando chega aqui no Brasil e está super recente aqui no Brasil, já tem outros estudos mais recentes ainda lá fora. Então é um estudo que é recente aqui no Brasil, porém que já tem um certo tempo lá fora, né, de publicação estrangeira. Fato é que o autismo é a terceira incapacidade do desenvolvimento mais comum, atrás somente da deficiência intelectual e da paralisia cerebral. De causa ainda não especificamente determinada, o aumento do número de casos pode ser em virtude de um maior e melhor diagnóstico e das informações resultantes de maiores estudos e divulgações sobre o quadro. Então, como eu falei, tem chegado muito adulto para mim no consultório com suspeita que tem autismo, suspeita dele próprio, porque ele sempre se sentiu estranho, isso a gente vai falar na aula sobre diagnóstico tardio, tá? Mas são pessoas que se sentiam estranhas, que não se comparavam com os colegas e não entendiam, né? Porque que era de um jeito, se ele achava que devia ser de outro, enfim. E aí passaram a vida inteira empurrando-se com a barriga, sofrendo, às vezes desenvolvendo outros transtornos como depressão, ansiedade, para quando começarem a falar de autismo, botarem na novela, botarem lá a série do Drauzio Varela no Fantástico, que foi ali um momento onde chegou muito adulto, muito jovem adulto, né, no consultório, porque com acesso às informações, as pessoas começam a buscar, a se encaixar, né? Às vezes confirma o diagnóstico, às vezes não, mas as pessoas olham aquilo e se encaixam, se identificam, e aí isso possibilita um maior número de diagnósticos. O acesso à informação, a pessoa ouvir sobre um assunto e achar que aquilo pode explicar, buscar a ajuda e confirmar o diagnóstico. Então, acesso à informação, os estudos também que vão se desenvolvendo, aprimorando as ferramentas de diagnóstico, isso tudo vai possibilitando o número aumentado aí de diagnóstico. Então, não sei se a gente está vivendo um boom, né? Se estão nascendo mais pessoas com autismo, ou se todas essas ferramentas, tudo isso que tem acontecido em torno do autismo é que tem ajudado a aumentar esse número.